A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que concede novo prazo de 1 ano para proprietários de arma de fogo pedirem um registro, devendo comprovar aí a posse lícita da mesma. O Estatuto do Desarmamento permitiu essa regulamentação apenas até 31 de dezembro de 2008. Nós conversamos agora com o advogado criminalista Rafael Paiva para entender essa mudança na norma. Muito obrigada pela participação aqui, Rafael. Seja bem-vindo ao Fast News. Muito obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Rafael, acredito que muita gente esperava por mudanças, por alguma novidade neste caso. Você pode explicar para a gente quais as principais? Bom, vamos lá. Esse projeto de lei, que ainda está tramitando na Câmara, ele pretende flexibilizar a questão do porte e a posse de arma de fogo para alguns sujeitos, né? Vale lembrar que a gente tem tido uma modificação muito grande nesse tipo de normativa, então, muitas vezes por decretos, e nós temos uma lei maior que trata desse assunto, que é o nosso Estatuto do Desarmamento, e o que a Câmara pretende agora é alterar o Estatuto do Desarmamento, e o principal objetivo é flexibilizar. Chama atenção 3 pontos desse projeto. O primeiro ponto de importância aqui é que ele busca flexibilizar a autorização do posse da arma de fogo para indivíduos condenados. O segundo ponto, ele flexibiliza a posse e o porte de arma de fogo para indivíduos que respondam a inquéritos policiais. E o terceiro ponto, que ele trata de uma espécie de anistia, aumentando o prazo para regularização de armas não cadastradas, prazo que findou em 2008 e que agora pretende se dar um novo prazo para que as armas irregulares sejam regularizadas. Muito bem, o Eduardo tem uma pergunta. Sim, boa tarde, doutor. Bom, referente a essa questão que o senhor mesmo disse, primeira pergunta, sobre a flexibilização para o porte de arma para indivíduos somente condenados. Eu vejo que agora essa flexibilização foi usada, na verdade, salvo o melhor juízo, para indivíduos que não tenham condenações para crime contra a vida, né, e outros delitos específicos. Mas qual a sua opinião se essa flexibilização, tanto para indivíduos somente condenados, como o alargamento do prazo para regularização, qual a sua opinião disso no que tange a questão do aumento de criminalidade, né, primeiramente, da maior disponibilização de armamentos para a sociedade e de um aumento, né, de crimes na sociedade, utilizando em conta essa flexibilização que o senhor falou agora há pouco? Muito boa a sua pergunta. O projeto de lei, ele traz algumas exceções. Então, quando ele fala de sujeitos condenados ou que sujeitos que estejam respondendo a inquéritos policiais, ele exclui uma série de crimes. Então, indivíduos que estejam sendo investigados ou condenados por crimes hediondos, crimes sexuais, Lei Maria da Penha, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio que envolvam ameaça ou violência, que é o caso, por exemplo, do crime de roubo, todos esses sujeitos estariam de fora desse benefício legal autorizativo. Então, nesse sentido, eu acredito que uma parcela bem pequena de indivíduos ou que respondem a inquéritos ou estejam já condenados sejam beneficiados. Eu acho que essa exclusão ela é importante. Evidentemente que um projeto de lei que busca flexibilização para indivíduos condenados ou que respondam a inquéritos, ele não me parece muito atraente, me parece ser um tipo de projeto de lei que não atende aos anseios da nossa sociedade. É verdade que muito se discute a questão da flexibilização do porte e a posse de arma de fogo para indivíduos não condenados. Então, eu entendo que, nesse sentido, atendendo a esse anseio da sociedade, seria mais interessante regularizar, flexibilizar o porte e a posse de arma de fogo para indivíduos que não tenham esses problemas com a justiça, do que, evidentemente, um problema tão sensível, autorizar o porte e a posse de arma de fogo, ainda que hajam essas exceções para esses indivíduos com esses problemas na justiça.
Por outro lado, também, é verdade que o problema da arma de fogo, ele existe independentemente do tipo de arma, se é registrada ou não registrada. Então, com relação à anistia, eu sou favorável porque isso permite que as pessoas, eu estava atuando já na época em que houve a primeira anistia, as pessoas iam até as delegacias, regularizavam armas de fogo, muitas vezes aquelas armas de fogo até velhas, sem utilização. Então, nesse ponto, eu acho importante para fins de regularização. Então, me parece que é um jogar de luz numa situação bastante obscura para que essas armas, hoje não registradas, possam vir a ser registradas e, evidentemente, muitas delas acabarão até mesmo sendo identificadas pelo governo, pela justiça, para que a gente tenha uma real análise da quantidade de armas de fogo em circulação no país. Sim, e referente à questão da verificação de aptidão psicológica, eu vejo que tem diversas pessoas que têm a atribuição do uso e do porte de arma de fogo e depois nota-se que essas pessoas não tinham aptidão psicológica para fazerem uso, né, dessa e portarem arma de fogo. Como é que está? Tem alguma flexibilização, alguma questão referente a esse ponto em específico? Olha, com relação à questão da flexibilização, eu acho que a gente precisa discutir um pouco melhor sobre quais são os requisitos, quais são a metodologia a ser adotada, porque hoje o que acontece, no meu ponto de vista, é uma grande máfia de centros de tiro, enfim, associações que tratam desse assunto para indicação de profissionais, enfim. Precisa ter uma atuação mais firme da Polícia Federal sobre essas instituições, sobre esses órgãos responsáveis pela elaboração dessas avaliações, para que a gente possa, então, ter uma liberação do porte e a posse de arma de fogo para pessoas que realmente tenham aptidão para isso. Né? E talvez esse seja o ponto fundamental, a gente realmente liberar armas de fogo para pessoas que têm capacidade de portar ou ter a posse de uma arma de fogo. Hoje, me parece que há um requisito meramente burocrático, mais uma burocracia do Estado que não resolve o problema, não tem uma formulação específica sobre se a pessoa está ou não apta e acaba levando pessoas sem condições a portarem arma de fogo. Lembrando que isso é uma coisa, o porte de arma de fogo é uma coisa. Outra coisa, a situação dos CACs também precisamos voltar a olhar. O que me parece é que esse tema, principalmente nos últimos anos, ele vem tomando uma cor ideológica muito grande. Então, nós tivemos no governo Bolsonaro uma flexibilização grande e agora no governo Lula uma restrição um pouco maior, o Congresso tentando lutar contra isso, mas a gente precisa olhar para a questão das armas de fogo, pelo menos tentar fazer isso, porque é difícil na prática, de uma forma não tão ideológica. Então, realmente entender se portar uma arma de fogo é um direito do cidadão. Se a gente chegar à conclusão, como sociedade, que é um direito, então estipular as regras claras, objetivas, para que essa autorização seja dada. E evitar o que acontece hoje, por exemplo, que tem muito CAC que vai para a rua com arma de fogo. Arma de fogo municiada, como se fosse um porte mesmo, de forma irregular, e eventualmente que isso é uma transgressão da autorização que ele teve para usar a arma, ter a arma em casa e usar no clube de tiro. E, Rafael, o texto também fala sobre a renovação desse certificado, que aumentou também esse prazo do registro da arma de fogo. Nesse aspecto... Exato. Nesse aspecto também eu acho favorável os projetos de lei, nesse sentido, porque, se não me engano, hoje são 3 anos e passariam para 5 anos o prazo de renovação. Acho interessante porque 3 para 5 anos não tem tanta diferença assim na vida da pessoa e acaba sendo um ônus a menos para o Estado, para ter que ter uma estrutura, porque existe esse outro lado, né? Se pelo lado do cidadão existe a pendência, a necessidade de regularização a cada 3 anos, por parte do Estado também há um dever de prestação de serviço de regularização. Então, eu entendo como viável, não é um prazo tão maior assim, aumentam em apenas 2 anos
esse prazo. Então, nesse sentido, eu acho que desburocratiza algo que realmente não depende de tanta burocratização. Lembrando que, se nesse período de 3 anos hoje, ou 5 anos, se esse projeto viesse aprovado, esse indivíduo que tem o porte ou a posse legal, registrada de uma arma de fogo, se ele se envolver em algum tipo de ocorrência, por exemplo, numa ocorrência de violência doméstica, o juiz tem condições legais, jurídicas, de cassar esse direito, de apreender essa arma de fogo e de revogar esse benefício de ter o porte, a posse de arma de fogo em razão deste inquérito. Então, não significa que nesse período de 5 ou de 3 anos, o indivíduo pode fazer o que der na telha, que não vai ter esse registro cassado. Pelo contrário, existem ferramentas que permitem a revogação desse benefício, caso haja algo de interesse dentro de um processo, por exemplo. Muito bem, nós conversamos então com o advogado criminalista Rafael Paiva. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no Fast News e não vai faltar oportunidade para você esclarecer ainda mais esse assunto aqui com a gente. Muito obrigada.